Vocês se lembram que quando nós começamos a estudar a internacionalização dos direitos humanos, aquele processo da ONU, do sistema global, eu disse a vocês que nós temos um sistema global de proteção, também chamado Sistema ONU, e que temos sistemas regionais de proteção. E que existem 3 sistemas que são considerados não iniciantes ou não incipientes. São os sistemas interamericano ou americano, europeu e africano. Disse também que o sistema que mais aparece em prova, mais não, que só aparece em prova para a gente, eu nunca vi questão diversa, a não ser citando, o sistema que aparece em prova para nós é o sistema interamericano ou americano. E o grande documento, o grande queridinho desse sistema, é o nosso Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José é o apelido, o nome mesmo dele, na certidão de nascimento dele, é Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E é esse o nosso ponto 2 da aula de hoje. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. É um documento de 1969, nós vamos colocar os pontos mais importantes aqui, com bastante paciência, bastante calma, mas vamos nos situar. É um documento bastante importante mesmo. Ele está, costuma-se dizer na doutrina dos direitos humanos, direito internacional, que ele e a Carta da OEA também estão para o sistema americano, o sistema interamericano, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Carta da ONU estão para o sistema global, de tão importantes. O Pacto de São José da Costa Rica é um documento de 1969, que no Brasil, naquele processo das fases ou iter dos tratados, se lembram? Só foi aí incorporado, por fim, em 1992, pelo decreto 678. Acreditem, as últimas provas cobraram o número do decreto e o ano do decreto, tá? É 678, mas nós vamos colocar aqui no nosso caderno. O Pacto de São José, ele fala basicamente sobre direitos civis e políticos. Mas aí vem a questão de prova e te pergunta: existe a menção a direitos econômicos, sociais e culturais nesse pacto? E eu digo que sim. No artigo 26, nós temos um capítulo que se abre e se fecha só para citar normas programáticas a respeito de direitos econômicos, sociais e culturais. Então, o artigo 26 do Pacto de São José é a grande pegadinha para nós. Porque se nós fizermos uma leitura desatenta, o que nós vamos verificar? Né? Uma vista grossa assim, do pacto. Direitos civis e políticos, basicamente direitos civis, mas menção também a direitos políticos. E depois, os mecanismos de monitoramento, que são a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O artigo 26 ele passa meio despercebido, porque ele é pequenininho e ele se abre e se fecha ali. Só que o artigo 26 nos traz normas programáticas, políticas de implementação pelos estados. Diz que os estados devem implementar essas políticas voltadas aos direitos econômicos, sociais e culturais, que, de fato, só ocorreram com o Protocolo de São Salvador. Tá? No Brasil, é um decreto de 99, mas nós vamos colocar isso também aqui. Não se preocupem, só para a gente se ambientar. Então, no primeiro momento aqui da nossa aula, nós vamos falar sobre os direitos mais importantes, vamos fazer a leitura de alguns dispositivos, vamos explorar as pegadinhas de prova e depois vamos fazer um paralelo entre comissão e corte, porque basicamente é isso que cai. Vai cair integridade pessoal, vai cair direito à vida, vai cair o artigo 26, como eu mencionei para vocês, e os mecanismos de monitoramento, de fiscalização, que são a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, certo? Então, vamos para o caderno para começarmos a anotar o nosso ponto 2 da aula de hoje, que é o nosso Pacto de São José. Vamos lá. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Eu julgo que esse e o próximo bloco, pessoal, são 2 dos blocos mais preciosos do nosso curso inteiro. Então, muita atenção, porque alguma coisa daqui vai sair para a sua prova, tá? Então, eu estou falando primeiro sobre o Pacto de São José, ou San José, da Costa Rica. Nós devemos nos lembrar que é um documento de 1969, mas no Brasil é o decreto 678 de 92. Uma das últimas provas, também acho que foi Mato Grosso, trouxe que o Pacto de São José da Costa Rica era de 1988. Opa, confundindo aí com a nossa Constituição. Em uma das assertivas estava isso lá.
Então, lembrem-se que no Brasil, promulgado e publicado em 92. Ótimo. Segundo ponto sobre o Pacto de São José. Lembrar sobre direitos civis e políticos e mecanismos de monitoramento ou fiscalização. Elisa, me lembra, o que são esses mecanismos de monitoramento, de fiscalização? São mecanismos para fiscalizar o cumprimento das diretrizes, porque o Pacto de São José é um documento cogente, é um documento obrigatório, sem qualquer dúvida, para fiscalizar o cumprimento dessas diretrizes previstas no próprio pacto pelos Estados signatários. Então, essa é a ideia dos mecanismos de fiscalização, de monitoramento, que são a Comissão e a Corte Interamericana. Mas nós vamos falar sobre eles. Vamos nos lembrar também que nós temos um artigo, que é o artigo 26, que é uma grande pegadinha de prova, que fala sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Então, muito embora, numa leitura desatenta, nós só verifiquemos direitos civis e políticos no pacto, no artigo 26 nós temos sim a menção dos direitos econômicos, sociais e culturais, como normas programáticas. Os estados devem se comprometer. O pacto é um documento cogente obrigatório? Sim, mas o artigo 26 traz aí apenas o compromisso dos estados com esses direitos econômicos, sociais e culturais. Mas, com o protocolo de São Salvador, que é o decreto 3321 de 99, esses direitos que eram normas programáticas agora são obrigatórios. Devem ser observados pelos estados que ratificarem, aderirem, promulgarem e publicarem o pacto, o protocolo de São Salvador, perdão. Para ilustrar isso para vocês, vamos dar uma olhadinha no artigo 26. Direitos econômicos, sociais e culturais. Desenvolvimento progressivo. Olha as normas programáticas. Os Estados-partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, a Carta da OEA, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires na medida dos recursos disponíveis por via legislativa ou por outros meios apropriados, tá? Então, aqui já é um anúncio em relação à observância desses direitos econômicos, sociais e culturais que só se implementaram, de fato, com o Protocolo de São Salvador. No Brasil, o Decreto 3321, de 99. Elisa, mas o que aparece em prova aqui para nós? Tem alguns artigos que são muito recorrentes. Primeiro, para a gente falar aqui da parte material do Pacto de São José da Costa Rica, e depois a gente vai para aquela segunda parte dos mecanismos de monitoramento. Mas eu destacaria, no começo, os artigos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10. Tá? Então, do 4º ao artigo 10, são os artigos que mais aparecem para a gente. Basicamente, artigos 4º, 5º, 6º, já vi questão de prova do 8º, mas 4º, 5º, 6º, e uma pegadinha lá do artigo 10, uma menção ao artigo 10. Então, nós vamos começar com o nosso artigo 4º, que fala sobre o direito à vida. Então, antes, larga a caneta, larga o computador, tudo que você estiver fazendo, para a gente entender sobre o direito à vida no Pacto de São José da Costa Rica. Em regra, pessoal, o Pacto de São José ele protege a vida desde quando? É desde a concepção ou desde o nascimento? É desde a concepção. Então, o Pacto de São José adota a teoria concepcionista, não adota a teoria natalista, e as provas exploram muito isso. Tá? Então, em regra,
Em regra, essa expressão em regra por quê? Porque vários dos estados que ratificaram e que fazem parte do Pacto de São José permitem, por exemplo, o aborto. Em determinadas situações, de uma forma mais rígida ou mais flexível, mas permitem o aborto, certo? Então, lembrem-se que, em regra, essa é a expressão de ouro, o Pacto de São José protege, ou adota, perdão, a teoria concepcionista. As provas vivem colocando que é desde o nascimento. Certo. Elisa, admite-se a pena de morte no Pacto de São José da Costa Rica? Sim. Mas com reservas, não é a festa, não. Por quê? Como é que funciona? Em regra, pessoal, depois a gente vai colocar isso no caderno, mas em regra, nós vamos avaliar juntos. Em regra, os estados que já aboliram a pena de morte, com ela não poderão retornar, nem mesmo por força do poder constituinte originário. Então, o Estado, se ele aboliu, se ele faz parte do Pacto de São José e aboliu a pena de morte, mas quero voltar. Não pode. Essa é a regra. Mas, se ele ainda não tiver abolido a pena de morte, entendeu-se lá em 1969 que era muito mais interessante, muito mais seguro para toda a comunidade internacional que essa pena de morte ela fosse abolida aí paulatinamente, estabelecidas regras bem rígidas para sua imposição e aplicação, e aí tentando trazer um desuso nos estados que ainda a utilizassem. Porque isso seria menos traumático do que cortar aquilo num país muito cheio de cultura, muito cheio de tradições. Isso poderia trazer aí uma rusga, um problema na comunidade internacional. Então, a regra é que a pena de morte ela só é admitida nos estados que ainda não a tiverem abolido e observando regras extremamente rígidas. Onde estão essas regras? Essas regras estão no próprio artigo 4º do Pacto de São José da Costa Rica, e são elas. Por exemplo, depois a gente vai avaliar juntos, mas só para a gente começar a citar. Crimes políticos e conexos aos políticos não admitem em nenhum caso a pena de morte, primeiro caso. Segundo, a pena de morte ela só pode ser aplicada após a observância de princípios penais e processuais penais absolutamente rígidos, irretroatividade da lei penal, princípio da legalidade, lembrar também que deve ser imposta e aplicada por um tribunal competente, por força de sentença penal condenatória transitada em julgado. Lembrar que o condenado à morte tem direito a pedir anistia, indulto ou comutação de pena, enquanto o pedido estiver sob apreciação. Não poderá ser executada essa sentença, claro, porque esse pedido ainda vai precisar ser apreciado. Aqueles que, no momento do fato, tiverem menos de 18 anos ou mais de 70, pegadinhas, as provas trazem 60, mas mais de 70, a eles a pena não poderá ser imposta. E as mulheres em estado de gravidez, a elas não poderão ter a pena aplicada. Então, é uma série de situações, é uma série de nuances que esse artigo 4º traz para nós. Então, vamos avaliar junto? A gente vai fazendo as ponderações? Então, põe na tela para mim, por favor, para o artigo 4º. Direito à vida. Vamos lá. 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Observações. Primeiro, cuidado com a questão da concepção, né, para não trocar por nascimento, porque seu examinador ele é sacaninha, ele vai pegar direitinho aqui o parágrafo 1º, o item 1, vai colar exatamente isso, você vai trocar concepção por nascimento. Não, então cuidado. Desde o momento da concepção. E depois ele vai tirar aquela palavra que a gente tanto adora, né? Arbitrariamente. Então fala que ninguém pode ser privado da vida. Não, as pessoas podem ser privadas da vida, assim como nos diz o artigo 4º nos próximos itens ou nos próximos parágrafos. Então lembrem-se que essa privação não pode ser arbitrária. Deve seguir preceitos bem rígidos. 2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente. Então, aqueles princípios penais, processuais penais que a gente citou. 3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que a hajam abolido. Essa é a regra. A gente parte desse pressuposto, tá? Para poder avaliar os outros. 4.
Em nenhum caso, esse cai bastante, então atenção, já grifem isso. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos. 5. Não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de 18 anos ou maior de 70, nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez. Observações sobre aqui esse item 5. Vem para mim. Primeiro que o pacto fala no momento da perpetração do delito. Na nossa legislação, isso está incorreto, impreciso, equivocado. Né? Menor de 18 anos, por exemplo. Isso está impreciso. Mas em outras legislações, assim não está. E dependendo da tradução, coloca no momento da perpetração do crime. Então, relevem isso, tá? Não tentem ser muito técnicos aqui. Segundo ponto, percebam que no item 5, ou no parágrafo 5º, só volto para o pessoal de casa para eu fazer o grifo, por favor? Ótimo. Coloca o seguinte, ó. Não se deve impor a pena àqueles que forem menores de 18 ou maiores de 70, e depois usa aplicar, nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez. Pode voltar. Qual é a lógica? Imposição é diferente de aplicação. Imposição é decretação. É decretar, é o tribunal competente decretar a pena de morte para fulano de tal, maior de 18 anos e menor de 70, pelo cometimento do fato tal. Certo? Certo, seguindo todos aqueles outros preceitos. Aplicação é, de fato, a execução, ainda que legitimada pelo Estado. Qual é a lógica? É simples da gente entender. Essa impossibilidade de aplicação, ou seja, da execução em si, se destina às mulheres em estado de gravidez, porque o mesmo artigo 4º protege o direito à vida desde a concepção. Então, não seria coerente que uma mulher grávida fosse morta, repito, ainda que legitimamente, porque 2 vidas seriam ceifadas. E a gente teria aí a transcendência da pena, e não a intranscendência, que é o pressuposto. Certo? Então, lembrem-se, imposição é decretação. Não é todo mundo que entra nessa discussão também, então atenção. E aplicação é a execução. Então, em regra, a uma mulher grávida poderia ser imposta a pena de morte? Sim, mas a execução dessa pena de morte fica sobrestada até essa gestação chegar a termo, certo? E aí, de acordo com cada legislação que assim permitir. Correto? Ótimo. Ah, Elisa, mas o Brasil não admite a pena de morte, só naquele caso lá de guerra declarada, tudo bem. Tudo bem, pessoal, mas o Pacto de São José da Costa Rica, ele é aplicável de acordo com a legislação pátria. É uma combinação. Ou vocês acham que a legislação de todos os estados da América, de todos os países da América, é a mesma? Não é. Então, cada estado, desde que não vá contrariamente às diretrizes do Pacto de São José da Costa Rica, vai manejá-lo de acordo com o seu direito interno. E, claro, observando a hierarquia das normas internacionais, do direito interno, como a gente trabalhou na incorporação dos tratados, tá? Então, essa é a diferença. Lembrar que cada estado vai aproveitar do Pacto de São José e de todos os outros documentos, não podendo dispor contrariamente a eles, porque são normas cogentes e os COGENS, direitos humanos, mas vai aproveitar naquilo que couber na legislação pátria. Perfeito? Ótimo. Então, voltando lá, vamos lá para o 6º. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente, que foi o que eu já tinha falado para vocês. Então, só para a gente elencar aquilo que mais aparece em prova, vamos colocar aqui o direito à vida no nosso caderno. Algumas observações. Direito à vida, que está no artigo 4º. O que a gente não pode se esquecer de forma nenhuma dele? Primeiro, proteção em geral ou em regra, desde a concepção. Segundo, respeito aos princípios constitucionais, penais, processuais, penais.
Terceiro, não pode haver pena de morte nos estados que já a tiverem abolido. Quarto, é vedada aos crimes políticos ou conexos aos políticos. Então, proteção em geral desde a concepção, respeito aos princípios constitucionais, penais, processuais penais. Não pode haver pena de morte nos estados que já tiverem abolido. É vedada aos crimes políticos ou conexos aos políticos. Continuando, o que eu fiz nesse slide, minha gente? Por favor, voltando. Não pode ser imposta aos menores de 18, maiores de 70. Cuidado, porque as provas trazem 60. Anotem essa pegadinha no caderno. Não pode ser aplicada a mulheres em estado de gravidez. O condenado à morte pode pedir anistia, indulto ou comutação de pena. Cuidado com graça, tá, pessoal? É anistia e indulto só. Ou comutação de pena. A sentença não pode ser executada enquanto o pedido estiver sob apreciação. Certo? São os pontos principais aí em relação ao direito à vida. Volta para mim. Voltando lá para o nosso Pacto de São José, eu disse a vocês que os outros artigos 5º, 6º, 7º, principalmente, são muito importantes porque trazem temas que são polêmicos ou muito atuais. Então, nós veremos coisas como audiência de custódia, prisão civil do depositário infiel, naquela discussão da incorporação dos tratados, todos aqui inspirados e motivados pelo Pacto de São José da Costa Rica. Então, põe na tela para mim, para a gente poder avaliar em relação a essas questões. Artigo 5º. Direito à integridade pessoal. 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. 2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Então, aqui, bem de acordo com as diretrizes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Sistema Global. Lembra a questão da impossibilidade da tortura? Então, aqui nós também temos isso no artigo 5º. 3. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. Então, aparece na sua prova, o Pacto de São José da Costa Rica consagra expressamente a intranscendência da pena. Correto? Correto. Então, anota essa informação no seu caderno que já apareceu. O Pacto de São José da Costa Rica consagra expressamente, foi assim que caiu, a intranscendência da pena.
Parágrafo 4º, ou item 4, na tela. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas. Aquilo que a gente já discutiu, que deveria acontecer na prática, mas a gente sabe como funciona. 5º ou 5, os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado com a maior rapidez possível para o seu tratamento. Da mesma forma. 6, as penas privativas da liberdade, isso foi questão de prova recentemente, atenção, devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. Anotem essa frase, copiem esse item. As penas privativas de liberdade, da liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. Então, essa é a ideia. A ideia não é meramente punitiva. A ideia não é segregar. As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. Então, a ideia é devolver para a sociedade melhor, é regenerar, é readaptá-los ao contexto social e não meramente puni-los. Lembrar aí dos critérios das funções da pena. Certo? Ótimo. Artigo 6º, proibição da escravidão e da servidão. Percebam novamente a importância em andar aí lado a lado com a Declaração Universal dos Direitos Humanos aqui, embora nós tenhamos dois sistemas de proteção distintos. Proibição da escravidão e da servidão ganham aí um artigo inteiro para falar sobre isso. Vamos lá. Primeiro, ninguém pode ser submetido à escravidão ou à servidão. E tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as suas formas. Olha o tráfico de mulheres, que a gente já avaliou, já conversou um pouquinho, né? Na convenção, nos protocolos. 2, ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países em que se prescreve para certos delitos pena privativa da liberdade acompanhada de trabalhos forçados, essa disposição não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o cumprimento da dita pena, impostas por juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. Para mim, aparece na sua prova. O Pacto de São José da Costa Rica, ou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, prevê expressamente a pena de trabalhos forçados. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Na prova a gente olha isso e fala, claro que não, fala sobre direitos humanos, não pode trabalhos forçados. Não é isso? A gente conhece a nossa Constituição e tal. Não, não pode, tão falso. Verdadeiro. Naquele mesmo critério, no mesmo raciocínio da pena de morte, de forma absolutamente subsidiária, de forma absolutamente residual, apenas em situações especificamente determinadas pelos estados que ainda admitirem essas penas de trabalhos forçados. Então, a lógica é a mesma da pena de morte, certo? Então, admitem-se sim trabalhos forçados, o texto do Pacto de São José admite os trabalhos forçados, mas de forma residual e seguindo critérios muito bem estabelecidos aqui no artigo 6º. Querem ver? Põe lá na tela para mim, para a gente fechar esse bloco e tomar um café. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos deste artigo. E aí, exclui, né? Excepciona aquilo que não é trabalho forçado. A. Os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente, tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas e os indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado. Também não é trabalho forçado ou obrigatório o serviço militar e, nos países onde se admite a isenção por motivos de consciência, como é o nosso caso, o serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele. Então, o preso aqui no Brasil não pode alegar, com base no Pacto de São José da Costa Rica, que a prestação alternativa ao serviço militar obrigatório é um trabalho forçado, certo? C. O serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que ameaça a existência ou bem-estar da comunidade. E D. O trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. Então, são as exceções aí, aquilo que não pode ser considerado como trabalho forçado.
Estamos no Pacto de São José da Costa Rica e falávamos sobre o artigo 6º, naquela pegadinha de prova sobre os trabalhos forçados. Então, lembrem-se que existe a previsibilidade, sim, de trabalhos forçados pelo Pacto de São José da Costa Rica, mas de maneira residual. Voltando para o texto, vamos dar uma olhadinha no artigo 7º, direito à liberdade pessoal. Eu já mencionei esse artigo em um dos nossos encontros passados. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Aí, mais uma vez, assim como na DU-DH, dois embriões aqui da nossa Constituição, né? No artigo 5º caput, que traz vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Aqui, o Pacto de São José consagra expressamente a liberdade e a segurança pessoais no artigo 7º. A vida, a gente já viu, que está lá no artigo 4º, por exemplo. 2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados-partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. Aquela sempre preocupação em relação à previsibilidade dos institutos, principalmente da prisão, para não cairmos naqueles tribunais de exceção. Pode manter no caderno para a gente. 3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. Lembre-se novamente da palavra arbitrários. 4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da sua detenção e notificada sem demora da acusação ou acusações formuladas contra ela. 5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade sem prejuízo de que se prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. 5 e 6 vão dizer respeito aqui ao Instituto, a gente já vai falar sobre ele. Mas 6, toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida sem demora sobre a legalidade da sua prisão ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou a detenção forem ilegais. Nos Estados-partes, cujas leis prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que esse decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. Para mim, eu estou falando do que aqui, gente? Audiência de custódia. Então, se a sua prova trouxer que o Pacto de São José da Costa Rica tem aí... Vem de diversas maneiras, né? Serviu como inspiração para audiência de custódia, serve como justificativa formal, justificativa legal para a instituição da audiência de custódia aqui no Estado brasileiro. Isso tudo está correto, tá? Está aqui nos parágrafos 5º e 6º, ou itens 5 e 6 do nosso Pacto de São José, tá? Do artigo 7º. Então, lembrem-se disso. E 7, na tela, voltando naquela discussão, ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Para mim, lembrando do tema da incorporação de tratados, quando nós falamos sobre os tratados de direitos humanos e batemos naquela tecla da supralegalidade, estão lembrados? Disse que o artigo 7º, item 7, ou parágrafo 7º, me falei que voltaria, pois bem, estamos voltando aqui. O item 7, ou o parágrafo 7º do artigo 7º do Pacto de São José, nos traz expressamente a vedação à prisão civil por dívidas, exceto em relação ao inadimplemento de obrigação alimentar. Com base nisso, a gente teve a discussão no nosso STF a respeito da prisão civil do depositário infiel. Qual era? Para quem ainda não se lembra disso. Nós temos a Constituição, que é de 1988, trazendo no seu artigo 5º a possibilidade da prisão civil, sim, por dívidas, inclusive a questão do depositário infiel. Só que a gente sabe que isso é trazido textualmente. Por quê? Porque o Pacto de São José, ele é inferior à nossa Constituição, porque ele não foi recepcionado pelo nosso ordenamento jurídico, seguindo aquele procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo 3º, lembram-se? Não foi. Mas esse assunto é de extrema relevância, trata do ius cogens, o direito cogente, a norma mais obrigatória no cenário internacional.
para se sair bem, o que o STF decidiu nessa situação? Eu não posso falar que esse dispositivo foi revogado. Então, o que eu vou dizer? Que houve o efeito paralisante. Expressão de prova, vocês não vão esquecer disso. Efeito paralisante emanado aí por um tratado internacional, por um pacto, no caso, emanado por esse documento internacional para, entre aspas, congelar, suspender aí esses efeitos previstos pela nossa Constituição. Tecnicamente, ainda que haja os que falem que é uma revogação, não é. Tecnicamente, a gente sabe que não foi revogado o dispositivo, certo? E aí ensejou a súmula vinculante 25. Então, lembrar que a justificativa disso está no artigo 7º, item 7 do nosso Pacto de São José. Na tela, artigo 8º, teve uma questão para o concurso de delegado, eu não me lembro qual estado, não sei se foi 2016, foi um pouquinho antes. O que ela fez? Ela trouxe expressamente o artigo 8º nas suas assertivas. E aí, uma das assertivas estava assim, pedindo exceto, né, aquela que não está prevista aqui no artigo 8º. O Pacto de São José da Costa Rica prevê como garantias judiciais. O que ela fez? Escolheu 4 dentre essas aqui do artigo 8º, e na alternativa A, ela colocou necessária motivação das decisões judiciais, que era o gabarito. Então, por exclusão, aqui tinha que saber o dispositivo legal, tinha que saber o dispositivo do pacto. Lembrar que nas garantias judiciais não está, só anotem isso porque foi uma questão de prova para delegado, então acho importante, não veio prevista a necessária motivação das decisões judiciais, certo? Foi isso que a questão cobrou, era o exceto, era a alternativa A. Vamos ver o que está previsto então para lembrar e puxar a nossa memória fotográfica na prova? 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecida anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Novamente, o Pacto de São José falando da necessidade da previsibilidade das regras do jogo para que haja um julgamento. 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito em plena igualdade às seguintes garantias mínimas. A. Direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juiz ou do tribunal. B. Comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada. C. Concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação da sua defesa. D. Direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se livremente, em particular, com seu defensor. Comunicação entre presos e advogados ou entre acusados e advogados. E. Direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei. F. Direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento como testemunhas ou peritos de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos. G. Direito de não ser obrigada a depor contra si mesma nem a declarar-se culpada. E H. Direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Para mim. Então, o que essa questão abordou foi exatamente isso. Escolheu 4 entre as alíneas A, H, sacanagem, gente. Mas, né, estamos fazendo prova, concurso, e as regras do jogo são essas, nós temos que nos submeter a elas. Então, pegou 4 e colocou a necessária motivação das decisões judiciais, que era uma que, teoricamente, se a gente não tivesse lido, a primeira coisa que eu ia marcar, não, é razoável, né? A gente ia marcar essa. Cuidado, não está expressamente previsto pelo Pacto de São José da Costa Rica, tá? Voltando só para a gente fechar esse artigo. 3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. 4. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. 5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Nenhuma grande novidade, segundo a legislação que conhecemos. Vou pular para o artigo 10, que eu tinha falado para vocês, que costuma aparecer em prova também, tá? A questão do erro judiciário. Direito à indenização. Então, o Pacto de São José da Costa Rica prevê expressamente o direito à indenização em caso de erro judiciário. Isso está correto, podem anotar. O Pacto de São José da Costa Rica prevê o direito à indenização em caso de erro judiciário. Artigo 10. Direito à indenização.
Toda pessoa tem direito de ser indenizada, conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado por erro judiciário. Certo? Ótimo. Para mim, aí o que a gente faz agora no Pacto de São José? A gente passa uma régua, que esses são os artigos mais recorrentes. Ah, Elisa, não vai cair o artigo 12? Não sei, mas teoricamente são as questões que mais aparecem em prova. E a gente para por aqui para falar do aspecto mais material e salta para a Comissão e Corte Interamericanas de Direitos Humanos. O que são, num primeiro momento, comissão e corte? Nós vamos falar sobre o que a partir de agora. Falaremos sobre mecanismos de fiscalização ou monitoramento. Mecanismos para verificar, portanto, se os Estados estão cumprindo as diretrizes propostas pelo Pacto de São José. Por que no Pacto de São José sequer há aquela discussão lá da DUDH sobre a natureza jurídica, se é cogente, se é obrigatório? Não. Aqui é um documento cogente, obrigatório, juridicamente relevante, sem sombra de dúvidas. Então, quando nós temos as fases ou iter dos tratados, lembrar que na fase da ratificação, o Estado, a partir do momento que ratifica um tratado internacional, já se obriga a cumpri-lo perante o Estado externo, né, perante a comunidade internacional, e depois com a promulgação e publicação na comunidade interna. Estão lembrados disso? É o que acontece com o Pacto de São José da Costa Rica. Então, a partir do momento que o Estado resolve topar as regras do Pacto de São José, deve cumpri-las sob pena de sanções internacionais, de responsabilização na esfera internacional. A comissão e a corte, as duas se prestam a esse papel, a monitorar o andamento, o comportamento dos Estados. Mas, atenção, elas funcionam de formas distintas. Quando eu falo em comissão, só contextualizando vocês, depois a gente vai para a diferença entre uma e outra mesmo. Mas quando eu falo em comissão, eu estou ainda num patamar um pouquinho mais brando. Eu estou mais devagar. Estou numa galera que pega um pouquinho mais leve. Porque essa mão forte mesmo da condenação na esfera internacional, ela se dá com a Corte Interamericana. A comissão ela tem um caráter administrativo. Esse caráter de tentar equacionar os conflitos antes que, de fato, sejam julgados e que a comunidade internacional possa responsabilizar o Estado pelo não cumprimento de alguma regra aqui prevista. Então, na comissão, eu tenho um primeiro juízo, um juízo de prelibação, isso tudo vai ser abordado para a gente, inclusive, com os artigos. Primeiro, faça uma peneira, verifica-se se há alguma alternativa antes desse julgamento e uma posterior punição na esfera internacional. Então, a comissão diz para o Estado violador ou potencialmente violador: "Ô, Estado, tudo bem? O que está acontecendo aí? Por que você não construiu o hospital que era necessário nessa comunidade? Por que essa violação, ou aparente violação, está acontecendo aqui? Emite um relatório para mim, eu vou dar uma olhada aqui, o que está acontecendo, se a gente pode equacionar esse conflito, se a gente pode tomar alguma medida antes que nós passemos esse caso à Corte Interamericana. Se o Estado não responder de forma satisfatória, se ele for silente, se ele der de ombros, enfim, se ele for negligente, aí sim nós podemos acessar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas nós quem? Porque o acesso à comissão ele é diferente do acesso à corte. A comissão, e acraseado até a comissão podem ir, em regra, qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental, desde que presente pelo menos um dos estados da organização. Veremos isso também, não se preocupem. Já a corte não é qualquer pessoa que pode acessá-la diretamente. Apenas comissão e estados partes. Então, existem diferenças no andamento das duas. Então, pensem, quando a situação fica mais feia, chega-se à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Primeiro ponto, então, agora sim a gente pode ir para o caderno e começar a fazer um paralelo entre as duas. Número de membros costuma aparecer, antes da gente ir rapidinho, número de membros costuma aparecer, quórum para aprovação de determinadas demandas, natureza ou caráter de comissão e de corte e esse funcionamento. Alguns artigos também que eu examinar estão bem batidos, mas são eles que continuam caindo para a nossa sorte. Então vamos para o caderno começar a fazer um paralelo entre comissão e Corte Interamericanas de Direitos Humanos. Vou até abrir um slide novo aqui, para a gente escrever mais bonitinho. Então, vamos lá. Comissão Interamericana. Não é comissão americana não, tá, gente? Inter, lembra? Inter, interno, a Convenção Americana, que é o pacto. E Corte
Interamericana. Sabemos, primeiro, que ambos são mecanismos de monitoramento ou fiscalização. Vamos começar com o número de membros. Para facilitar um pouquinho a nossa vida, são 7 os membros tanto da comissão quanto da corte. 7 membros. 7 membros. Os membros da comissão são chamados comissários. E os membros da corte? Juízes. Atenção, muito embora sejam 7 os juízes, 7 os membros da Corte Interamericana, o quórum para a deliberação é de 5 juízes, questão mais velha que andar para frente em prova para delegado. Então, são 7 os membros, tanto de comissão quanto de corte, mas na Corte Interamericana o quórum para a deliberação é de 5 juízes. Isso está lá no artigo 56. Vamos dar um pulinho nele. Artigo 56. O quórum para as deliberações da corte é constituído por 5 juízes. Prova sim, prova não que cobre esse tema, vem esse quórum diferenciado nas assertivas, tá? Então anotem, 5 juízes, o quórum para a deliberação. Então vamos lembrar aqui que o quórum é de 5 juízes. Esses juízes, pessoal, são eleitos a título pessoal. Eles não são eleitos para representar o estado de onde vieram. Então, João das Couves, grande entendedor de direitos humanos, de direito processual penal, de direito constitucional, de direito internacional, ele é brasileiro. Ele irá para a Corte Interamericana, assumirá como juiz da corte, porque ele é o João das Couves, ou ele vai representando a posição do Estado brasileiro? Porque ele é o João das Couves, grande entendedor em matérias de direitos humanos, etc, etc. Então, anotem, os juízes da Corte Interamericana, os comissários também, os membros de comissão e corte, coloquem assim, interamericanas, são eleitos a título pessoal. Essa é a expressão da prova. Eleitos a título pessoal. Aí você pode colocar entre parênteses para não se esquecer. E não como representantes dos estados de onde vem. Então não é porque ele é brasileiro, porque ele é argentino, enfim, não. É porque ele sabe daquela matéria e trará grande contribuição à comissão ou à corte. Então esses membros são eleitos a título pessoal. Volta para o caderno para mim. Mas eleitos por quanto tempo, Elisa? O prazo desse mandato é um mandato, tá? O prazo, entretanto, ele é diferente entre comissão e corte. Enquanto na comissão esse prazo é de 4 anos, esse mandato é de 4 anos, sendo possível uma recondução, na corte é de 6 anos, sendo possível uma recondução. Atenção, eu não falei que o mandato aqui, o prazo é de 8 anos na comissão ou de 12 na corte. 4 e 6, sendo possível uma recondução tanto na comissão quanto na corte. Perfeito? Ótimo. Caráter ou natureza da comissão. A gente só está traduzindo aquilo que a gente falou no começo aqui. A comissão tem o caráter ou a natureza. Isso, caráter, natureza administrativa ou administrativo significa dizer que ela busca solucionar os conflitos de uma forma menos gravosa antes que haja responsabilização internacional daquele Estado violador ou potencialmente violador. A ideia, portanto, é que a comissão tente solucionar o conflito antes. Para mim, vou dar um exemplo para vocês, acho que a gente já chegou a falar sobre isso em um dos nossos encontros passados, acho que foi no primeiro, quando eu citei a Lei Maria da Penha para vocês. Falei? Não faço ideia, não estava aqui, não estava em outro lugar, não tenho ideia. Falei, obrigada. Mas só para lembrar, então, o que aconteceu em relação ao caso da Lei Maria da Penha? O Brasil, o Estado brasileiro, foi considerado negligente.
Peraí, está demorando. No caso específico da Maria da Penha Maia Fernandes, aquela nordestina que sofreu, na época, 2 tentativas de homicídio, não tinha lei de feminicídio, 2 tentativas de homicídio, uma ali com 2 disparos de arma de fogo, outra durante o banho, né? O companheiro tentou matá-la durante o banho, usando de eletricidade, enfim. As agressões começaram nos anos 80 e a nossa lei Maria da Penha é dos anos 2000. Então, pensem em todo esse processo que foi percorrido, né? Como ainda é difícil falar sobre isso no Estado brasileiro, inclusive já com a Lei Maria da Penha a todo vapor. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos soube que o Estado brasileiro estava inerte, estava silente nesse sentido e falou, opa, lembra que qualquer pessoa pode ir à comissão? Ou qualquer grupo de pessoas, a gente vai falar sobre isso? Pois bem, a comissão virou e falou assim, Estado brasileiro, o que está acontecendo? Eu não estou te entendendo, foram 20 anos aí e nada, né? Então, vamos fazer um relatório, que é o relatório 54 de 2001, para verificar essas questões relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência contra a mulher, em geral, mas com ênfase na violência doméstica e familiar. E aí o Estado brasileiro, enfim, editou, promulgou, publicou, e aí tivemos a Lei Maria da Penha em 2006. Um resumo bem mais ou menos do que aconteceu nesse processo, só para vocês entenderem o papel da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Então, vamos fazer medidas, vamos editar uma lei Estado, vamos construir determinado hospital Estado, vamos solucionar essa questão para que você não seja visto como violador. Essa é a ideia da comissão. Eu disse a vocês que qualquer pessoa, ou grupo de pessoas, entidade não governamental, pode ir diretamente à comissão, não foi? Vamos dar uma olhada, porque tem uma pegadinha de prova que também aparece em concurso, sim, concurso também. Põe na tela para mim. Vamos lá para o artigo, se não me engano, 44. Artigo 44. Isso aí, competência. Falando sobre a comissão. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais estados membros da organização, OEA, pode apresentar à comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta convenção por um estado parte. Por que eu grifei em um ou mais estados membros da organização? Para mim, sabe qual é a pegadinha de prova aqui? Desde que em mais de um estado. Aparece sim, e já foi mais de um concurso. Por isso eu quero chamar a atenção de vocês do seguinte ponto. Anotem. Quem pode colocar pergunta assim no seu caderno, quem pode ir diretamente à Comissão Interamericana? 2 pontos. 1, qualquer pessoa. 2, qualquer grupo de pessoas. 3, entidade não governamental presente em um ou mais estados da organização, que é o que nos diz o artigo 44. A prova coloca desde que em mais de um estado, ou seja, em ao menos 2. Repetindo, qualquer pessoa, é simples de entender, qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental, se estiver presente em um estado da OEA, essa entidade, já valeu, segundo o nosso Pacto de São José. Está em um estado, valeu. As provas falam, desde que em mais de um estado. Se é mais de um, são 2, certo? Então, é essa a pegadinha de prova. Está presente em um estado, já pode ir diretamente à comissão. E outra pegadinha horrorosa de prova que está no artigo 45. Então, ressaltem o artigo 44 no caderno de vocês e o artigo 45, põe na tela. 1. Todo estado parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, isso é que vocês precisam grifar, declarar que reconhece a competência da comissão para receber e examinar as comunicações em que um estado parte alegue haver outro estado parte incorrido em violações dos direitos humanos estabelecidos nesta convenção. O que a prova traz para vocês? Ela coloca assim, ó, todo estado parte pode, desde que no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta convenção ou de adesão a ela, sendo vedado em momento posterior. É exatamente assim que aparece, já apareceu acho que uns 3 concursos para delegado, tá? Não.
tanto no momento do depósito do instrumento de ratificação, quando o Estado fala ratifico a Convenção Americana, ratifico o Pacto de São José, tanto nesse momento ou no momento posterior, o Estado pode declarar que reconhece a competência da comissão para analisar essas questões, certo? Então, não é vedado no momento posterior, do tipo, se não foi no momento de ratificação, acabou, morreu. Não, o Estado pode posteriormente refletir, quero conhecer sim da competência da comissão. Pode fazer isso em momento posterior. A prova vem, sendo vedado em momento posterior. Está errado. Já apareceu em mais de um concurso para delegado de polícia. Não é mais de um concurso. É mais de um para delegado de polícia. Então, eu chamo a atenção aos artigos 44 e 45. Estou frisando isso porque é coisa boba, né? É pegadinha mesmo de prova, que os examinadores insistem em trazer para vocês. Artigos 44 e 45. Vamos só colocar naquele esquema do caderno para a gente não se perder. Põe lá para mim. Lembrar na comissão. Artigo 44 e artigo 45. Estrelinha aqui, porque são questões recorrentes mesmo de prova. Certo? Certo. E do artigo 44 e artigo 45, a gente pula lá para o artigo 61. 61. Para fazer um paralelo com a nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos. Na Corte Interamericana, ou a Corte Interamericana, até a Corte, só os Estados partes e a comissão podem submeter a questão. Então, está no artigo 61, parágrafo 1º, ou item 1, nós já falamos, agora nós vamos repetir e colocar no caderno. Somente os Estados partes e a comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte. Eu, Elisa Moreira, eu posso ir diretamente? Não. Uma entidade não governamental presente em 1, 2, 3, 4 ou 10 estados da OEA pode ir diretamente à Corte? Não. Certo? Não podemos ir diretamente à Corte, só Estado e comissão. Então, volta. No seu caderno você põe comissão. Quem pode acessar? Você já colocou 1, 2 e 3. Lembra? Qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental, desde que presente em ao menos um estado da OEA. Passa uma régua. 2, corte. Quem pode ir diretamente à corte? Não tem exceção. 1 e 2, comissão e estado parte. Só. Só comissão e estado parte. Uma pessoa não pode, um grupo não pode, uma entidade não pode. Certo? Certo. E aqui no item 2, ou parágrafo 2º, tem outra informação muito importante para nós. Põe na tela para mim. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos previstos nos artigos 48 a 50. Para mim, vou poupá-los desses processos, só para a gente entender que aqui no artigo 61, parágrafo 2º, existe o chamado juízo de prelibação. Perfeito, anotem isso. Juízo de prelibação. Essa peneira, falando grosseiramente, que é feita antes de se levar um caso à corte. Então, a corte ela não deve se preocupar com questões um pouco menores, questões comezinhas, questões até importantes, mas que podem ser equacionadas em outra esfera. A corte ela só vai julgar aquilo que é realmente relevante, que não foi solucionado antes. Então, é necessário que se faça um filtro. A esse filtro, nós damos o nome de juízo de prelibação. Então, no caderno, para a gente poder anotar, juízo de prelibação. Lembrar aqui, quando a gente fala de corte. E falando sobre caráter e natureza, nós falamos na comissão, quanto à comissão, que tem o caráter e natureza administrativa, certo? Certo. A corte, ela tem o chamado duplo caráter ou dupla natureza. O que é isso? Atenção, que é outra questão recorrente em prova. A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem tanto, pode colocar no caderno para mim, eu vou anotar, tem tanto caráter, vou colocar até aqui embaixo primeiro, jurisdicional, contencioso, que é o que se espera de uma corte, quanto caráter consultivo. Sim, de emissão de pareceres, de opiniões. Agora, o que aparece em prova para nós sobre isso? Agora pode voltar para mim. O caráter consultivo é
obrigatório. Isso mesmo, parece que é o contrário. Mas o caráter consultivo é obrigatório. É o pacotão. A partir do momento que o Estado adere, ratifica, participa do Pacto de São José, ele necessariamente adere e aceita esse caráter consultivo, opinativo da Corte Interamericana. Mas o caráter jurisdicional contencioso é facultativo. O Estado deve declarar expressamente que quer que a Corte Interamericana se meta nos seus conflitos. É isso mesmo, parece que é o contrário. Tá? O caráter consultivo, que é o menos gravoso, por assim dizer, é obrigatório. Já esse caráter jurisdicional de corte contencioso é facultativo. Então, se na prova se parecer certo, está errado. É o contrário. Repetindo, o caráter consultivo dessa dupla natureza é um caráter obrigatório, já vem junto com o Pacto de São José, e o caráter jurisdicional ou contencioso é facultativo. Os estados a ele aderem, os estados aceitam esse caráter, se assim desejarem. Para fechar o bloco e para fechar Pacto de São José da Costa Rica, anotem alguns artigos de grande relevância, tanto para a comissão quanto para a corte. A gente fez uma pinça aqui para vocês anotarem. Põe na tela aí para mim. Na comissão, além dos artigos que a gente falou, 44 e 45, nós vamos colocar o artigo 34, 41, 46, 48, 49, 50 e 51. Questões de prova já versaram sobre esses artigos. 34, 41, 46, 48, 49, 50 e 51. Lá na corte, vocês vão anotar 52, 61, 66, 67, 68 e 69. 52, 61, 66, 67, 68 e 69. Pergunta final. Para mim, pode um Estado denunciar o Pacto de São José da Costa Rica? Eu não sei, Elisa, não sei o que é denúncia. Denúncia, pessoal, é uma manifestação de forma muito rápida, é um conceito de direito internacional, mas é uma manifestação unilateral do Estado no sentido de que ele quer vazar daquele documento, sair daquele tratado, daquele pacto, daquele acordo, daquela carta. Não gosto, não quero mais brincar. É essa a ideia do Estado. Pode o Estado denunciar o Pacto de São José da Costa Rica? Pode. Isso está no artigo 78 do pacto. Mas existem regras para o Estado sair. Ele não pode falar, galera, deu, valeu, tchau, e não vou me obrigar a mais nada. Existem regras, tem um procedimento para isso acontecer. Então, vamos ao artigo 78 do Pacto de São José. Na tela para mim, para a gente poder fechar o nosso tema. 7.8. Os Estados-partes poderão denunciar esta convenção depois de expirado um prazo de 5 anos a partir da data da entrada em vigor da mesma e mediante aviso prévio de 1 ano, notificando o secretário-geral da organização, o qual deve informar as outras partes. Então, 5 anos com um aviso prévio de 1 ano. Tal denúncia não terá o efeito de desligar o Estado-parte interessado das obrigações contidas nesta convenção, no que diz respeito a qualquer ato que, podendo constituir violação dessas obrigações, houver sido cometido por ele anteriormente à data na qual a denúncia produzir efeito. É claro, né, gente? Porque aí o Estado faz a bagunça na esfera internacional e fala, tô saindo, tô vazando. Isso não poderia acontecer. Então, o Estado será, sim, responsabilizado, ainda que ele queira denunciar, ainda que ele queira sair, não queira mais se obrigar pelas regras daquele pacto, ele pode fazê-lo, só que em relação aos atos já praticados, as regras do Pacto de São José da Costa Rica continuam valendo, certo? Então, não dá para o Estado bancar o bonitão e sair de fininho, não. Com isso, a gente finaliza. Acho de verdade que eu explorei todas as questões possíveis que a gente já pôde ver sobre o Pacto de São José para delegado de polícia.